Fala galera, dando sequência aqui ao nosso bloco de cirurgia vascular, a gente vai falar agora do segundo tema mais cobrado na parte de cirurgia vascular em provas de residência, que é a trombose venosa profunda. Vamos começar pelo básico. Qual é a base fisiopatológica da trombose venosa profunda? Eu respondo para vocês, é a tal da tríade de Virchow. O que é a tríade de Virchow? São os elementos que estão relacionados ao aumento de risco, ou na verdade a formação de coágulos no sistema circulatório. E a tríade de Virchow, ela foi descrita em 1856 e ela continua super atual até hoje, porque sempre que você tem coagulação de sangue dentro do vaso, tem algum dos três elementos da tríade de Virchow, que incluem estase vascular, hipercoagulabilidade e lesão de endotélio. Aí você vai me falar, Rivas, isso é muito básico. Eu aprendi isso aí quando eu estava no segundo ano de faculdade, ou no primeiro, sei lá, na disciplina de patologia. Isso aí é cobrado em prova? Tá aí a resposta para vocês. O NB 2019. O processo etiopatogênico de obstrução venosa em pacientes com TVP baseia-se na tríade de Virchow. Gabarito, alternativa A. Correto. Então perceba, isso cai. É básico, tem uma descrição antiga, mas que é atual, apesar de ser antiga. Muito bem, vamos falar agora propriamente sobre quais são os fatores de risco relacionados à trombose venosa profunda. Rivas, isso aí cai? A resposta é assim, não cai tanto, mas cai. Se você conseguir decorar pelo menos a maior parte dos fatores de risco, eu digo para você que isso vai ajudar. Mas assim, eu também digo que isso aí é uma celeuma complicada. Porque as provas de residência, elas às vezes pegam fatores de risco da cabeça delas ou de alguma referência bibliográfica X e colocam lá no meio como se fosse fator de risco para trombose venosa profunda. E às vezes não é, uma referência que só aquele examinador, só aquela banca conhece, só aquela banca usa. E a gente vai ver um exemplo disso na questão a seguir. Mas essas aqui são os principais fatores de risco. E eles estão de acordo aí, tanto com o Sabiston Textbook of Surgery, que é a principal referência bibliográfica para cirurgia na maioria dos concursos de residência. Isso aqui também está de acordo com o Up to Date, que também é uma ótima referência bibliográfica, super atualizada, que utiliza trabalhos muito sérios para compor ali seu conteúdo. Então vamos lá. Os principais fatores de risco, se vocês olharem aqui, todos esses fatores têm alguma relação com algum dos elementos da tríade de Virchow, pelo menos um dos elementos da tríade de Virchow. Olha só, os fatores de risco incluem longos períodos de estase venosa, como imobilização ou hospitalização prolongada, cirurgias e trauma, obesidade, neoplasias, idade acima de 60 anos, tabagismo, estado gravídico puerperal, história prévia de trombose venosa profunda, uso de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal, história familiar de TVP, doença inflamatória intestinal, síndrome nefrótica, trombocitopenia induzida por heparina, estados de hipercoagulabilidade, e aí você tem os mais diversos estados de hipercoagulabilidade possíveis, e os tipos sanguíneos A, B e AB. Olha só como esse tipo de questão às vezes pode ser controversa nas provas de residência. Pega essa aqui do Hospital de Clínicas de Goiânia. Leia o caso clínico a seguir. Aí ele dá uma série de fatores de risco aqui para uma paciente e fala que ela tem trombose venosa profunda. Ele quer saber quais fatores de risco estão associados ao diagnóstico de trombose venosa profunda. Vamos ver alternativa por alternativa. Idade, está relacionado? Sim, tá. Obesidade, também. Tabagismo, pelo Sabiston? Tá. Sangue tipo A ou O? Sangue tipo O não. A gente viu que é sangue tipo A ou AB, ou B, né? Alternativa B. Idade, está relacionada? Tá. Obesidade, tá. Hipertensão, putz, isso é super controverso. A maioria dos trabalhos diz que não tem relação da hipertensão com trombose venosa profunda. No entanto, aqui vocês vão ver, a banca considerou a hipertensão como fator de risco. Então fica muito atento, fica muito esperto às referências bibliográficas da banca. Agora eu digo o seguinte, provavelmente o Sabiston deve ser referência disso aqui também. Então essa é uma questão que seria passível de anulação. Por outro lado, se as bancas pisam bastante na bola com esse assunto, a gente também fica em cima para anular a questão se eles perguntarem bobagem. Bom, hipertensão, putz, as evidências são super fracas relacionando hipertensão à trombose venosa profunda, mas aqui a banca considerou. Tipo sanguíneo AB, sim. Reposição hormonal, sim, fator de risco. Longo período de estase também. Passado de fibromialgia, não. Fibromialgia definitivamente não tem nada a ver com trombose venosa profunda. Alternativa C. Idade, sim, fator de risco. Obesidade, sim. Diabetes,
Diabetes também não tem nenhuma evidência forte que correlacione diabetes com incidência aumentada de trombose venosa profunda. Tá bom, sangue tipo O não está relacionado a TVP. E AD, olha o que ele considerou como correto. Idade, tudo bem, é bem documentado. Obesidade, também, bem documentado. Hipertensão, não. Documentação aí, a correlação clínica a correlação de dados científicos super fraca com trombose venosa profunda. Mas ele considerou como correto. Tipo sanguíneo A, sim. Reposição hormonal, sim. Longo período de estase, sim. Neoplasia, também. Então, gabarito da questão, alternativa D, só essa hipertensão aí que tem que ficar atento. Os níveis de evidência que a gente tem relacionando hipertensão com TVP são muito baixos, são muito fracos. Então, essa questão é bem controversa, daria para bater em cima se o Sabeston fosse referência deles. Muito bem, Rivas. Eu já sei, então, que trombose venosa profunda está relacionada aos elementos da tríade de Virchow e já conheço por alto ali os principais fatores de risco relacionados à TVP. Agora me fala, como é a apresentação clínica desse negócio? Eu já vou dizer para vocês os principais elementos clínicos para a gente fazer esse diagnóstico, mas eu quero que você saiba o principal deles, o principal elemento que deve te fazer pensar, putz, isso deve ser TVP. Isso vale tanto para a sua prova quanto para a vida prática. É o tal do edema assimétrico do membro. Edema assimétrico do membro, quando surge, principalmente sem um evento traumático prévio, ou então um paciente que já tem essa história de assimetria, quando ele surge assim, do nada, você pode ter um grande grau de suspeita que isso é diagnóstico de trombose venosa profunda. Rivas, existem outros elementos clínicos? Com certeza existem. Olha só, eles estão na tela para vocês. Fator de risco. Paciente com TVP tem pelo menos um fator de risco daquela lista de fatores de risco que a gente leu. Como eu falei para vocês, edema assimétrico é um baita de um sinal clínico aí. Isso aí deve te direcionar muito para o diagnóstico de trombose venosa profunda. Esses pacientes também têm dor. É uma dor intensa, Rivas, excruciante, tipo de oclusão arterial aguda? Não. É uma dor mais branda, é uma dor um pouquinho mais fraca, mas eles têm dor. Que mais? Podem ter também aumento da temperatura local, eventualmente até febre baixa. É comum também haver dilatação das veias superficiais. Por quê? Porque se você obstruir o sistema venoso profundo, o sangue tenta passar ali por onde tem de circulação paralela. Então ele não está passando ali pelo sistema venoso profundo, que está obstruído pela TVP, ele acaba passando pelas veias superficiais e por isso elas ficam engurgitadas. E a gente tem alguns sinais clínicos que estão relacionados à trombose venosa profunda de membro inferior. É o sinal de Bancroft, sinal de Romans e sinal de bandeira. Rivas, preciso conhecer esses sinais? Precisa, isso aí cai em prova de residência, por incrível que pareça, eles pedem os sinais especificamente. Então vamos lá, começar pelo de Bancroft. O que é o sinal de Bancroft? É quando o paciente tem dor, a palpação da musculatura da panturrilha, quando você pressiona a musculatura da panturrilha, ali da perna, contra a superfície óssea. Então, esse é o sinal de Bancroft. O sinal de Romans é a piora da dor quando você faz dorsiflexão passiva do membro do paciente. Então, você vai lá, força o pé dele para trás, ele vai sentir dor ou vai sentir piora da dor. E o sinal de bandeira é a diminuição da mobilidade da musculatura da panturrilha em relação ao membro contralateral. É fácil a gente entender o sinal de bandeira. Aquela panturrilha ela vai estar toda edemaciada, inchada por conta da trombose. E aí, quando você faz ali aquela batidinha na panturrilha, ela praticamente não mexe. A mobilidade dela é bem menor, ela fica uma panturrilha mais travadona. E isso acontece em decorrência do edema, que acontece em decorrência da obstrução ao fluxo venoso profundo. Questão de prova aí para vocês. Federal de Campina Grande, ano de 2020. Paciente com neoplasia de colo uterina em tratamento com radioquimioterapia apresentando sangramento vaginal. Evolui com dor e edema do membro inferior direito. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Edema assimétrico do membro. O que você precisa pensar? Trombose venosa profunda. Perceba que ele falou edema do membro inferior direito. Não disse edema bilateral. Falou edema de um membro só, já é edema assimétrico. Precisa te direcionar para a possibilidade de trombose venosa profunda. Além disso, essa paciente tem fatores de risco para TVP. É uma paciente em radioquimioterapia por neoplasia. Então, qual é o diagnóstico provável? Trombose venosa profunda. Muito bem. Rivas, existem diagnósticos diferenciais de trombose venosa profunda? Algum deles é importante, eu preciso conhecer? Sim, existem e vocês precisam conhecer pelo menos dois, que eu já vi cair em prova. Um deles é a tal da síndrome da pedrada. O que é a síndrome da pedrada, Rivas? Que nome bizarro.
Síndrome da pedrada nada mais é do que uma rotura, um estiramento, uma lesão muscular aguda, que geralmente está relacionada à prática de esporte. Paciente que está correndo ou fazendo algum outro esporte mais de alta performance, jogando bola. Por que chama síndrome da pedrada? Porque ele sente uma dor intensa secundária à rotura muscular e ele até olha para trás, achando que alguém arremessou uma pedra contra a perna dele. Porque a sensação é muito parecida com a de uma pedrada. Frequentemente, o paciente vai falar para você na história clínica, isso já aconteceu comigo no consultório, numa cidade interior. Meu professor de cirurgia vascular me contou essa história durante a aula de cirurgia vascular, e eu achei que era caô. E aí eu fui atender uma paciente no hospital interior, em Ibiúna, e a paciente falou, doutor, estava andando, a minha suspeita primária era trombose, tá bom? Eu vou falar para vocês como a paciente chegou. Chegou com edema assimétrico de membro inferior, membro com aumento de temperatura, dor à palpação, Romans era positivo, Bandeira era positivo e Bancroft positivo. Aí eu falei, putz, isso aqui é TVP. Aí eu falei, mas conta, como é que começou isso aí? Falei para doutor, eu tava caminhando, não me lembro se ela estava caminhando ou fazendo o Cooper, alguma coisa assim, e de repente senti uma dor bem forte. Eu até olhei para trás porque eu achei que tinham jogado uma coisa em mim. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. A história do que o cara olhar para trás para ver se é pedrada mesmo, é real. E essa história que ela me contou. E aí eu já matei, falei, putz, a chance de ser TVP é muito baixa, provavelmente o que ela tem é uma síndrome da pedrada. E aí, Rivas, você conhecia isso aí depois que você estava formado já? Conhecia, porque eu tive esse professor que me narrou essa história, eu nunca mais esqueci da síndrome da pedrada, e eu tive a coincidência de atender um caso igual. E aí eu nunca mais esqueci disso. Existe mesmo, e eventualmente nas provas isso aparece como diagnóstico diferencial. A síndrome da pedrada, geralmente ela tem essa dor de início abrupto, que a pessoa até acha que tomou uma pedrada na perna, e ela frequentemente está associada a exercícios físicos. Então, se ele der um diagnóstico de edema assimétrico, com Romans, Bancroft, Bandeira, mas a paciente tiver a história de dor de início abrupto, estiver relacionada a exercício físico, você pode pensar que o diagnóstico mais provável é uma síndrome da pedrada. Existe outro diagnóstico diferencial comum de trombose venosa profunda, que é a celulite e a linfangite. Celulite e linfangite são infecções. Linfangite é infecção do sistema linfático e celulite é quando você tem uma infecção um pouquinho mais profunda com acometimento ali do tecido celular subcutâneo. Muito bem, geralmente essas infecções são provocadas por germes de pele gram-positivos, ou seja, estafilococcus e streptococcus. Elas são caracterizadas por edema e hiperemia. Lembra? Trombose venosa profunda também pode cursar com edema, aumento da temperatura do membro. Hiperemia não é tão comum, mas eventualmente pode até ter. Então até aí, putz, está parecido com trombose venosa profunda. Rivas, tem outras características que fazem eu diferenciar esse diagnóstico de TVP? Tem. Geralmente você vai ter aumento dos linfonodos regionais. Então, se você palpa linfonodo ali da cadeia poplite ou então da cadeia inguinal, esses linfonodos eles vão estar aumentados e eles geralmente são linfonodos reativos, linfonodos inflamatórios. Aquele linfonodo que está aumentado você palpa, o paciente sente dor à palpação, mas é um linfonodo de consistência móvel, fibroelástica, mas ele é doloroso. Eventualmente você tem até um pouquinho de hiperemia cutânea associado. Isso é característico de infecção, de linfangite ou celulite. Além disso, você pode ter essa pele aqui com aspecto em casca de laranja, ou o que a gente chama de peau d'orange, né? Pele de laranja em francês. Essa pele com um aspecto de casca de laranja, às vezes com pequenas bolhas ou bolhas grandes, isso também é característico de infecção e não de TVP. E frequentemente você consegue enxergar no membro acometido uma porta de entrada para a infecção. A porta de entrada, tanto para celulite quanto para linfangite, comumente é ou uma picada de mosquito, picada de algum inseto, aranha, enfim. Ou então esses pacientes têm intertrigo micótico. Você olha ali no meio dos dedos dele e tem uma rachadura, um ferimento, que acaba funcionando como porta de entrada. Eu estou te falando isso, você não vai mais esquecer. Quando você vê aquele paciente com linfangite na enfermaria ou no PS, ou procura picada de mosquito, ou então olha entre os dedos e vê se não tem rachadura, se não tem frieira ali entre os dedos, intertrigo micótico. É muito comum ter uma das duas coisas. Então isso aqui é o que a gente usa basicamente para diferenciar a infecção do membro inferior, linfangite e celulite, de TVP. Muito bom. Rivas, você está me falando então que existem diversos diagnósticos diferenciais da TVP. Dois deles são mais proeminentes aí para a prova, que é a linfangite, celulite e a síndrome da pedrada. Logo, eu tenho algum método confirmatório para diagnosticar TVP? O diagnóstico é clínico? Como é que funciona isso?
um conceito que você precisa ter e que é muito importante. Os sinais de TVP, apesar de eles serem super difundidos, super conhecidos, a gente tem que lembrar deles para fazer o diagnóstico, eles são inespecíficos. Então, um dado assustador aí que eu vou dar para vocês, mas vocês precisam conhecer. Em até 75% das vezes que eu estou desconfiando de TVP, o meu diagnóstico está errado. Isso é um dado de trabalhos grandes, de trabalhos robustos, que mostram que em 75% das vezes que eu acho que eu estou diante de uma trombose venosa profunda, o diagnóstico é outro que não trombose venosa profunda. Então, frente à suspeita de TVP, eu sou obrigado a confirmar o diagnóstico através de um exame complementar. Rivaz, qual é o exame de escolha? Qual é o melhor exame para eu fazer diagnóstico de TVP? É a ultrassonografia com Doppler, ou tal do duplex scan. O que eu vejo quando eu faço duplex scan? Um dos achados comuns cobrado em prova, porque existem outros, mas um dos comuns, é a ausência de compressibilidade do vaso onde você tem a obstrução. Quando você tem o trombo e você faz a compressão do vaso com o probe do ultrassom, quando o vaso é normal, ele é compressível. Por outro lado, quando eu tenho um trombo ali dentro, eu não consigo comprimir o vaso. Esse é um achado sonográfico que já, não vou dizer frequente, mas que já caiu em prova algumas vezes e que, portanto, você também precisa conhecer. Alteração do fluxo ao Doppler também são alterações que a gente vê, mas esse da compressibilidade é batata. Isso aqui frequentemente cai em prova quando eles falam de diagnóstico por ultrassom e eles querem saber como é feito o diagnóstico. Rivas, sensacional. Ultrassom, então, melhor exame de escolha para fechar diagnóstico de TVP. Tem mais alguma coisa que eu posso usar aí como método complementar, que a galera usa para fazer diagnóstico de TVP? Sim, existe. Outro método, né, que não é ultrassom, que a gente usa também na prática clínica, é o tal do dedímero e o score de Wells. Rivas, me explica o que é cada um deles. Dedímero é um exame. Exame para quê? Para a gente procurar no sangue um produto de degradação de fibrina, que é justamente o dedímero. Então, na verdade, o nome do exame é dedímero sérico. Como eu falei, o dedímero é um produto da degradação de fibrina. Ele é altamente sensível para o diagnóstico de trombose venosa profunda. Porém, infelizmente, ele é pouco específico. Existe uma série de outras situações que aumentam o dedímero, como, por exemplo, um quadro inflamatório, um quadro pós-operatório. Tudo isso aumenta o dedímero. Então, ele é muito sensível para TVP. O que isso significa? É muito difícil eu ter um quadro de TVP sem subir dedímero. Quase sempre que eu tenho TVP, o dedímero subiu. Então ele é muito sensível. Mas ele é pouco específico. Ou seja, não é porque eu tenho o dedímero alto que eu vou ter o diagnóstico cravado ali de TVP. Tá bom, Rivas, entendi o que é dedímero. E o que é o tal do score de Wells? O score de Wells é um score, é uma pontuação, uma ferramenta que em que a gente utiliza aspectos clínicos para calcular uma probabilidade pré-teste de trombose venosa profunda. Rivas, o que é uma probabilidade pré-teste? O score de Wells nada mais é do que eu pegar um apanhado ali de características clínicas e eu juntar com outro exame e falar, ó, esse exame aí deve estar certo, porque o score de Wells deu alto, ou seja, tem uma probabilidade pré-teste alta desse exame estar correto. Por outro lado, se eu tiver uma probabilidade pré-teste baixa, eu fizer aquele exame, tem uma chance maior daquele exame estar incorreto. Muito bem. Quais são as características que eu uso aí no score de Wells, para a pontuação do score de Wells? São diversas. Se o membro tem paralisia, paresia, imobilização recente, se o paciente teve acamado por mais de 3 dias, dor localizada, edema, enfim. Depois vocês dão uma olhada no score de Wells em casa. Isso aqui não é comum aparecer nas provas de residência, eles não costumam cobrar o score de Wells para TVP. Lembra que o score de Wells não tem só esse, tem o score de Wells para tromboembolismo pulmonar também, não é desse que a gente está falando, são coisas diferentes. Isso aqui é o score de Wells para TVP. Bom, eu pego todas essas características clínicas, vejo se o paciente tem, e aí eu monto um score. Quando você tem um score de 3 a 8 pontos, você tem uma alta probabilidade, ou seja, uma probabilidade de 50% a 75% de você estar diante de uma trombose venosa profunda. Score de Wells de 1 a 2 pontos, você tem uma moderada probabilidade, 17% aproximadamente de chance de você estar à frente de uma trombose venosa profunda. E menos 2 a 0 pontos, você está diante de baixa probabilidade de trombose venosa profunda. Tá bom, Rivas, entendi isso. Mas tudo bem, e daí? Dane-se, como que eu vou usar se tem baixa probabilidade, alta probabilidade? Tem uma aplicabilidade prática esse negócio que você está me falando aí? Na verdade, sim. A aplicabilidade prática disso é a gente não precisar fazer ultrassom.
Olha só como eu uso o score de Wells, de probabilidade pré-teste, junto ao dedímero. Interessante. Você tem um quadro de suspeita de TVP. Se minha probabilidade pré-teste for alta, eu vou direto para a ultrassonografia com Doppler, certo? Qual o racional disso, Rivas? Com a probabilidade pré-teste alta, se eu fizer o dedímero e o dedímero de baixo, não me interessa, a chance de eu ter TVP é tão alta que eu preciso de um método confirmatório melhor e por isso eu já posso ir direto para a ultrassonografia. Por outro lado, se eu tenho uma probabilidade pré-teste baixa ou moderada, eu posso simplesmente dosar meu dedímero. Se meu dedímero vier negativo, putz, eu posso acreditar nesse dedímero e isso descarta o diagnóstico de TVP sem eu precisar de ultrassonografia. Por outro lado, se eu fizer o dedímero e ele vier positivo, aí eu devo submeter esse paciente a uma ultrassonografia com Doppler, porque provavelmente você está diante de um diagnóstico de trombose venosa profunda. Rivas, se no meu serviço eu tenho ultrassonografia e está fácil, eu posso, diante de uma probabilidade pré-teste moderada ou baixa, partir direto para a ultrassonografia? Isso é razoável? Isso é racional? A resposta é sim, pode, e a bibliografia te apoia quando você quer fazer isso. Por outro lado, você tem aquele ultrassonografista à distância, é um recurso difícil de você obter, mas você tem ali o dedímero do teu lado, no laboratório, é fácil conseguir dedímero. Aí você usa esse algoritmo e isso aí ajuda bastante a gente descartar suspeitas de trombose venosa profunda. Muito bem. Existem outros métodos diagnósticos, Rivas. Até agora você já me falou de ultrassom com Doppler, que é o melhor de todos, é um melhor método confirmatório, não invasivo, altamente sensível, altamente específico. Você também me falou de como eu posso usar a probabilidade pré-teste, o score de Wells, junto ao dedímero para descartar TVP. Mas eu quero saber, existe algum outro método confirmatório para a trombose venosa profunda? Na verdade, sim, existe. O que você precisa conhecer para a sua prova, que eu já vi cair, é a flebografia. Flebografia é você fazer injeção endovenosa de contraste para fazer a avaliação de trombose venosa profunda. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a flebografia é o padrão ouro para o diagnóstico de TVP. A gente sabe que a ultrassonografia ela tem uma acurácia diagnóstica muito semelhante à flebografia, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular ainda caracteriza isso aqui como um padrão ouro. Bom, é um exame que ele é invasivo e tem a injeção de contraste iodado. Então é um exame que ele não é inócuo para o paciente, diferente da ultrassonografia. E ao contrário do que se pensa, fazer flebografia não é tão fácil assim. É um exame que se você não tiver um técnico experiente, equipamento adequado, você não consegue fazer. Então é o padrão ouro para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular? É, mas ele tem uma acurácia diagnóstica semelhante da ultrassonografia. Então, eventualmente, se cair numa prova, qual é o padrão ouro para fazer o diagnóstico de TVP? Padrão ouro, eventualmente a resposta pode ser essa. Existem outros exames, Rivas, validados para eu fazer o diagnóstico de TVP? A resposta é sim, existem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. São métodos que são validados, servem para fazer o diagnóstico, mas você não usa, porque o ultrassom é muito mais acessível, a acurácia diagnóstica é sensacional, é muito boa. Então não tem por que você ficar injetando contraste, fazendo angiotomografia, angiorressonância do paciente para fazer um diagnóstico de TVP. Tudo bem? Vamos ver como é que isso aí cai na prova? Olha só, questão do Hospital de Clínicas de Goiás, ano de 2017. Ele quer saber, na trombose venosa profunda. Alternativa A, a sensibilidade do exame clínico é muito alta, o que dispensa a necessidade de investigação complementar com qualquer tipo de exame de imagem. Sensibilidade do exame de clínico para TVP é alta? Sim, ela até é alta. Não me lembro quanto é agora em números, mas é uma sensibilidade que passa aí de 70%, 80%, então ela até é alta. Mas a especificidade é baixa. Então eu preciso confirmar o diagnóstico. Porque como eu falei para vocês, em 75% dos casos que eu acho que o paciente tem TVP, ele geralmente tem outra coisa, que não é a TVP. Então é imprescindível eu fazer confirmação diagnóstica, seja através de score de Wells com dedímero ou através de ultrassonografia com Doppler. Tá bom. Alternativa B. O exame padrão ouro para o diagnóstico continua sendo a flebografia. Apesar do exame ultrassonográfico com Doppler, tem alta sensibilidade e especificidade. Sim, a alternativa B está correta, isso é verdade. Alternativa C, o tratamento é realizado com uso de anticoagulantes orais, como ácido acetilsalicílico e cilostazol. Eu não entrei nesse ponto ainda, mas sim, é realizado com anticoagulante oral. O que está de errado aqui é que ácido acetilsalicílico é antiagregante e cilostazol é um vasodilatador. Então, nada a ver essa alternativa C. E a alternativa D,
A oclusão da veia femoral superficial está excluída do diagnóstico por se tratar de uma veia do sistema venoso superficial. Olha só, essa alternativa aí ela é meio esquisita, né? Mas vocês precisam conhecer um conceito que diz o seguinte: quando você tem uma oclusão de veia femoral superficial, isso também é uma veia profunda. Como assim, Rivas? Olha só, vamos lembrar de como é que é a divisão do sistema arterial do membro inferior. Você tem a artéria ilíaca comum, que dá artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, certo? A artéria ilíaca externa, depois que cruza o ligamento inguinal, ela é chamada de artéria femoral. E a artéria femoral, ela se bifurca em uma artéria femoral profunda e uma artéria femoral superficial. A artéria femoral superficial, ela é acompanhada por uma veia homônima, que é chamada de veia femoral superficial. Apesar do nome, veia femoral superficial, a veia femoral superficial faz parte do sistema venoso profundo. Então, quando você tem acometimento da veia femoral superficial, você tem acometimento do sistema venoso profundo, sim. Quais são as principais veias do membro inferior que são superficiais? É a veia safena magna e a veia safena parva. Veia femoral superficial, apesar do nome, é do sistema venoso profundo. Portanto, o gabarito da questão, alternativa B. Bom, como eu faço o tratamento de trombose venosa profunda? O tratamento da TVP é feito através de anticoagulação plena. Eu preciso anticoagular o paciente. Por quê, Rivas? Porque se eu não trato, se eu não anticoagulo, esse paciente tem uma chance muito grande de evoluir para tromboembolismo pulmonar. Ele também tem uma chance aumentada de evoluir para insuficiência venosa crônica secundária, que é uma sequela da trombose venosa profunda. Rivas, por quanto tempo eu anticoagulo esse paciente? No mínimo 3 meses. Agora, se o fator de risco para trombose for mantido, for um paciente que, por exemplo, é um acamado crônico e já teve um quadro de TVP, você mantém essa anticoagulação aí, pode ser ad eternum. Esse paciente pode manter a coagulação para sempre. Ah não, o fator de risco é uma neoplasia que está em tratamento. A previsão para terminar o tratamento é de 1 ano. Você, eventualmente, vai ter que manter a anticoagulação por 1 ano. Então, o tempo mínimo é de 3 meses, mas o tempo máximo, ele não existe. O que define o tempo máximo é qual a causa, qual é o fator etiológico que levou ao surgimento da TVP. Muito bem. Quais são as medicações que eu posso utilizar para fazer anticoagulação plena num cenário de trombose venosa profunda? A gente tem heparina não fracionada, a enoxaparina, que é a medicação de eleição em gestantes. Isso é frequentemente cobrado, é importante que você saiba disso. A gente tem também a varfarina sódica, que é um inibidor aí da vitamina K, um antagonista da vitamina K, e na prática ela é muito utilizada no nosso meio porque é uma medicação que é bem barata, mas é uma medicação que é meio chata, porque você tem que ficar fazendo controle de INR para ver se a anticoagulação está na faixa terapêutica. O que é a faixa terapêutica? Você tem que manter o INR, né, o valor preconizado aí para o tempo de protrombina, para o TP, de entre 2 e 3. E isso precisa ser feito com um intervalo relativamente frequente aí. Então, assim, é uma medicação que tem uma série de senão, mas ela é muito utilizada no nosso meio porque ela é barata. Vitamina K, varfarina você não pode usar em gestante, hein? Lembra disso, gestante e enox. E a gente tem uma medicação um pouco mais nova, um pouco mais moderna, que é a rivaroxabana, que eu também posso usar para fazer anticoagulação plena, e que eu não preciso ficar fazendo controle coagulométrico. Tudo bem? Bom, questão da UNB, do ano de 2019. Olha só, com relação à trombose venosa profunda, a TVP em membro inferior direito, julgue o item seguinte. A base para o tratamento dessa doença é o uso diário e prolongado de AS. Não, você não usa AS para tratar TVP. AS é um antiagregante plaquetário. O que a gente usa para o tratamento da TVP é anticoagulante. Então essa alternativa está errada. Só uma coisa que eu me esqueci de dizer em relação à varfarina. Talvez o pessoal da hemato discute isso melhor com vocês. A varfarina é um antagonista da vitamina K. A vitamina K atua lá na formação dos fatores 2, 7, 9 e 10, mas ela também atua na formação de 2 proteínas anticoagulantes, que são a proteína C e a proteína S, que são anticoagulantes, não procoagulantes. Quando você dá a vitamina K direto para o paciente, a primeira coisa que abaixa são os níveis de proteínas C e S.
Em alguns pacientes que têm alguma... A palavra, isso envolve um pouquinho de genética, mas os pacientes que têm o alelo heterozigoto, que ele produz uma carga menor de proteína C e S, se você abaixa essa proteína C e S logo de cara, pela administração de vitamina K, esse paciente tem os níveis de proteína C e S muito abaixo do que a gente espera para o normal e ele pode evoluir com um fenômeno pró-coagulante. Por isso, quando você está tratando pacientes com varfarina sódica, é importante que nos primeiros dias você faça ela em administração conjunta com algum outro anticoagulante. Na prática clínica, o que a gente mais usa é a enoxaparina. Rivas, por quanto tempo a gente usa enoxaparina com varfarina sódica? Isso varia muito de serviço para serviço, mas via de regra o que eles fazem é usar enoxaparina até você conseguir atingir nível terapêutico com a varfarina sódica, com o Marevan. Tudo bem? Muito bem. Em relação à terapia ainda de trombose venosa profunda, existe uma terapêutica especial, que não é a medicação anticoagulante, que é o filtro de veia cava. Rivas, o que é o filtro de veia cava? O filtro de veia cava é uma barreira mecânica que impede que trombos formados nos membros inferiores ascendam pelo sistema cava e vão parar no pulmão, vão fazer tromboembolismo pulmonar. Quando está indicado o uso dessa tecnologia? Quando eu uso o filtro de veia cava? Olha só, o filtro de veia cava, ele está indicado quando eu tenho tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação. Ou seja, o paciente está tomando anticoagulante, mesmo assim ele faz um TEP. Nessa situação isso significa o quê? Olha, a anticoagulação, mesmo estando otimizada, não vai proteger esse paciente de um TEP, que é um evento potencialmente fatal. Então eu preciso fazer filtro de veia cava para o paciente. Tá bom, que mais? Pacientes que têm diagnóstico de trombose venosa profunda e tem contraindicação à anticoagulação. Pacientes que têm alto risco para TEP ou que teve trombose venosa profunda e que mesmo assim eu não posso anticoagular. Nessa situação, eu preciso usar filtro de veia cava também. Ou ainda, pacientes que têm hipertensão pulmonar grave e um paciente que não sobreviveria a um quadro de tromboembolismo pulmonar. Aqueles pacientes que têm hipertensão pulmonar muito avançada e que se tiver um TEP, morre. Então eu não posso correr o risco desse paciente tepar. E aí eu preciso usar filtro de veia cava. Rivas, isso aqui é cobrado em prova? Putz, sim, é cobrado. Você precisa conhecer essas 3 indicações de filtro de veia cava. Filtro de veia cava é uma tela que você dispara através de via endovascular ali na cava inferior, geralmente abaixo das veias renais, e essa telinha ali barra eventualmente alguns trombos que vão se deslocar do membro inferior em direção ao pulmão. É um método super seguro, Rivas? Filtro de veia cava é inócuo, é tranquilo? Não, não é. Tem uma série de complicações associadas a isso, por isso a gente só usa filtro de veia cava quando tem real indicação. Olha só essa questão da Unesp do ano de 2018. Paciente com 40 anos de idade, quadro de TVP de membro inferior direito, sob tratamento adequado com heparina, ou seja, teve TVP mesmo em vigência de anticoagulação. Apresenta quadro de embolia pulmonar hemodinamicamente estável. Ao mapeamento, o Doppler constata trombo não aderido na veia ilíaca direita. Qual a melhor conduta? Então, é uma paciente que teve um quadro de trombose na vigência de anticoagulação e mais do que isso, ela teve tromboembolismo pulmonar na vigência de anticoagulação. Frente a isso, qual a conduta? Filtro de veia cava e a topografia de posicionamento adequado do filtro, né? O usual do filtro não seria adequado, porque em algumas situações a gente põe ele acima das veias renais. Mas a topografia usual de colocação do filtro abaixo das veias renais. Tudo bem? Pessoal, a gente vai encerrar aqui esse bloco sobre trombose venosa profunda. Eu espero ter sido claro para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar lá no direct, pode ser via inbox de Instagram, ou então vocês podem me mandar pelo fora de dúvidas. Eu estou acessível aí para vocês, o importante é vocês não ficarem com dúvidas na hora de ir para a prova. Tudo bem? Bons estudos para vocês, um grande abraço, até o próximo bloco.